Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu quero convidar os que podem nesse momento a colocar-se de pé para fazermos uso da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, essa noite, te exaltamos, e diante da tua presença nesse momento nós rogamos pela tua bondade e misericórdia, para que mais uma vez o teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos conduzir na exposição, na compreensão e na guarda da tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Ó Deus, nós confessamos diante do Senhor a nossa miséria, confessamos a nossa incapacidade de anelar pelas coisas eternas, mas nós confessamos também que o Senhor é o Deus das nossas vidas, e que o teu Espírito nos conduz a tais coisas que somente aqueles que são regenerados pelo poder da tua palavra podem anelar, Senhor. Que nessa noite sejamos exortados, confrontados, consolados e fortalecidos pela força do teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, a carta que o apóstolo Pedro escreve, essa carta ela tem uma mensagem muito significativa para a igreja de Deus. E quando nós falamos da igreja de Deus, nós não falamos apenas para a igreja ou aos destinatários da época em que essa carta fora escrita. A autoria da carta ela é conhecida porque nós percebemos que logo no primeiro verso do primeiro capítulo, o autor ele se apresenta ou ele mostra as suas credenciais. Ele diz abertamente quem está falando, quem está escrevendo. E notemos que Pedro, quando faz nessa primeira carta, Pedro ele faz questão de mencionar o seu ofício ou a sua credencial apostólica. E todos nós somos conhecedores o que significa um apóstolo. Um apóstolo necessariamente é um enviado da parte de Deus, é um embaixador de Deus, é aquele que fala da parte de Deus, mas só que esse embaixador e esse enviado, ele não fala a qualquer povo, ele tem um povo específico. O enviado de Deus, o embaixador de Deus, portanto, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo e falando ao povo de Deus. E é interessante que se faz necessário a gente se deter um pouco na questão da credencial apostólica, porque em vista dos dias atuais,
nos surgimentos das igrejas contemporâneas, os movimentos que o cristianismo tem desenvolvido com o passar dos anos, parece que se tornou uma febre, tornou-se que uma base ou uma forma de necessidade daqueles que exercem a autoridade da igreja, que pastoreiam ou que tomam conta da igreja de Deus, se autodenominarem apóstolos. Mas o que é um apóstolo segundo as Escrituras? Quem foram os apóstolos? Até que ponto esse ofício e esse ministério, ele esteve em vigência? Será que ainda hoje existem apóstolos? Será que esses homens que nós contemplamos na mídia, até mesmo nas redes sociais, em alguns canais do YouTube, que se declaram, que se intitulam apóstolos, será que eles, à luz da palavra, têm realmente o crivo, a chancela de Deus, para serem considerados como tais, como apóstolos? Primeiro, nós devemos aprender que o apóstolo era necessário, no mínimo, 3 quesitos, para que um homem fosse considerado um apóstolo de Jesus Cristo. Ele deveria ter andado com Cristo, ele deveria ter testemunhado os milagres de Cristo, ele deveria ter aprendido, ouvido os ensinamentos de Cristo, e por fim, ele deveria ter tido uma experiência com o Cristo ressurreto dentre os mortos. Estas são as credenciais ou as exigências básicas para um verdadeiro apóstolo. Ao olharmos para os apóstolos de hoje, será que estes homens, eles ouviram diretamente do próprio Cristo, o Verbo encarnado, os seus ensinamentos? Será que eles, pessoalmente, conviveram com o Cristo, o Verbo encarnado, e testemunharam os milagres? Será que eles, pessoalmente com o Cristo, o Verbo encarnado, tiveram uma experiência com Ele ressurreto dentre os mortos? É óbvio que não. É claro que não. E muitos de nós hoje, quando lemos as cartas paulinas, a carta Petrina, a carta de Tiago, a carta de Judas, e nós encontramos tais homens fazendo questão de se apresentar como apóstolo, eles não estão fazendo isso por acaso, porque já naqueles dias existiam homens oportunistas, homens com o coração pervertido, homens mal intencionados, querendo inflamar a igreja de Deus e querendo contaminar a sã doutrina de Deus, apresentando-se como apóstolos, como pessoas que viveram, como pessoas que aprenderam, como pessoas que testemunharam e como pessoas que viram a Cristo. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versos 21 e 22, que Pedro, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma assembleia, ele convoca os santos, e ali eles vão escolher o substituto de Judas. Ele declara abertamente quais eram os quesitos para que tal homem dentre eles, dentre a comunidade dos santos, viesse a ser separado e ser considerado um apóstolo. E as credenciais e os quesitos eram justamente estes que eu falei anteriormente aos irmãos. Agora, a carta de Pedro é uma carta que ele escreve entre o ano 63 e o ano 65 da história cristã. O imperador que está em eminência no Império Romano é Nero. E Pedro escreve essa carta com um tom de encorajamento aos santos. A mensagem de Pedro é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de esperança e é uma mensagem de encorajamento
em favor de uma grande perseguição que o Império Romano haveria de levantar contra a Igreja de Deus. E aí nós percebemos, meus queridos, mais uma vez, Deus se antecipando na história, Deus se antecipando para prevenir, para orientar e para proteger o seu povo, por intermédio da sua palavra, por intermédio dos homens que foram separados por Ele, Deus. A Igreja de Deus, ela é conduzida no vácuo da história, no corredor da história, pelo próprio Deus, pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito. A Igreja de Deus, ela é encorajada, ela é fortalecida, ela é consolada. A Igreja de Deus, ela prevalece ainda hoje por causa do próprio Deus, por causa da palavra desse Deus tão maravilhoso. Mas, meus irmãos, notemos que Pedro, quando escreve esta carta, ele apresenta os destinatários dessa carta. Ele mostra pelo menos 5 pontos geográficos que representava o Império Romano da época, a chamada Ásia Menor, ou a Turquia que nós conhecemos nos dias atuais. E Pedro os chama primeiro de eleitos, eleitos de Deus. E aqui nós observemos a categoria, o cuidado e o carinho de Deus para se dirigir aos seus santos, para se dirigir ao seu povo. O que Deus está falando por intermédio de Pedro é que, espiritualmente falando, a Igreja de Deus, ela é considerada e chamada de eleitos de Deus, escolhidos por Deus, não no tempo, mas antes da fundação do mundo, não na história, mas antes de existir a história. E esta consideração feita por Deus, é muito importante que nós hoje, nos dias atuais, venhamos a refletir na nossa condição de igreja, que espiritualmente, para Deus, Deus nos trata, Deus nos chama de eleitos, escolhidos, propriedade exclusiva, algo que pertence somente a Ele. Ele é o dono, Ele é Senhor, Ele é quem cuida. E isto deve fortalecer a nossa fé, isso deve fortalecer o nosso coração. Nós fomos eleitos, escolhidos, antes de tudo. E isto era para fortalecer o coração da igreja na época. Segundo, socialmente falando, a igreja, Deus fala por intermédio de Pedro, que eles são forasteiros no mundo. Observe bem, eles são estrangeiros, estão aqui, mas não são daqui, estão aqui, mas não vão ficar por aqui. Eles são cidadãos do céu. A terra não é a nossa pátria definitiva. O que Deus está falando para o seu povo por intermédio de Pedro é que, olha, vocês estão aqui sob o domínio de Roma, geograficamente limitados, mas o lugar de vocês não é aqui. Nós estamos na Caucaia, nós vivemos na Jurema, nós moramos no Araturi, mas nós não somos daqui. A nossa pátria definitiva é os céus, e louvado e exaltado seja o nome do Senhor por essa grande bênção que consola o nosso coração. Porque geograficamente falando, ainda que o mundo seja imenso, o mundo é pequeno. Geograficamente falando,
ainda que o mundo seja imenso, o mundo não satisfaz o homem. Geograficamente falando, ainda que o mundo seja extenso demais, o mundo deixa o homem sempre inconformado, insatisfeito. Ora ele quer morar num local, ora ele quer morar em outro local, ora ele quer ir para um lugar frio, ora ele quer habitar num lugar quente, ora ele quer estar no litoral. Mas para o cidadão celestial, ele não vive esses anseios, porque ele sabe que a sua pátria, a pátria celeste, é um local aonde ele não terá ansiedades, ele não terá anseios ou perturbação de querer mudar-se de um lugar para o outro, porque é na presença do Deus vivo que ele vai habitar para todo sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Politicamente falando, Pedro diz que eles são dispersos. Após a morte de Estevão, todos os cristãos foram dispersos. É só ler o livro de Atos. Deus envia uma grande tribulação em Jerusalém, os cristãos são dispersos, e o evangelho começa a ser propagado a toda a terra, a toda a tribo, a toda a língua e a toda a nação. Entretanto, a dispersão política, ela não foi feita exclusivamente na história. Esta dispersão que Deus faz não tem o seu marco principal na construção da Torre de Babel, mas essa dispersão que Deus faz antes da história, antes da fundação do mundo. Os eleitos de Deus, antes de criar todas as coisas, Ele escolhe o seu povo, Ele escolhe os seus eleitos, de tribos, raças, línguas e nações, que Ele haveria ainda de criar, e na história, Deus os lança, e no momento certo, Deus os chama, Deus os salva, com categorias e circunstâncias diferenciadas, mas com o mesmo conteúdo, que é a pregação do Evangelho, com o mesmo objetivo, que é a rendição total na centralidade da pessoa de Cristo. E todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, começaram a ser chamados, ainda estão sendo chamados, e até o grande dia do Senhor, serão chamados mediante a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão dispersos, nós não sabemos quem são, nós não sabemos aonde eles estão. Lutero aqui dizia: se nós soubéssemos quem eram os eleitos de Deus, e se porventura eles tivessem nas costas uma escrita dizendo eleito de Deus, quando nós saíssemos pelas ruas, nós levantaríamos as vestes de todas as pessoas e observaríamos se nas suas costas estava escrito eleito de Deus. Por isso que o Evangelho deve ser pregado para toda a criatura, para todos os povos, para todos os homens, em todas as épocas, para todas as tribos, porque o povo de Deus está politicamente disperso por aí. E por isso que Deus, Ele soprou a sua igreja sobre a face da terra. Por isso que Deus espalhou o seu povo sobre o globo terrestre. Os homens de Deus, os missionários de Deus, os pregadores de Deus, estão por aí a levar a boa semente do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, Pedro também vai dizer qual é a base da escolha de Deus dos seus eleitos. É o pré-conhecimento de Deus Pai.
é um conhecimento antecipado. Não que Deus olhou e viu na história, mas Deus antes de ter a história. Pré-conhecimento no original é se relacionar, conhecer como homem e mulher na intimidade. Deus já conhecia e conhece os seus eleitos numa intimidade tal, antes deles serem formados, antes deles virem a existir na história. Deus já os conhecia, Deus já os conhece. Quando a mensagem do Evangelho, ela é levada e pregada ao eleito de Deus, Deus, ele não se espanta porque tal homem ou porque tal mulher disse sim à pregação do Evangelho, mas Deus se alegra porque Deus já o conhecia, Deus já se relacionava com ele, porque este foi o objetivo da criação de tal homem e de tal mulher, como sendo alvo da eleição e da escolha de Deus. Deus, ele não é surpreendido na história com as reações positivas ou negativas da humanidade. Deus não se surpreende com a resposta do homem, mas é o homem que se surpreende com a resposta de Deus, mediante a sua depravação total, mediante ao seu pecado, e a resposta de Deus é a mensagem do Evangelho, que salva, que regenera, que transforma, que justifica e que glorifica o nome do Deus Pai eterno todo-poderoso. Quem é surpreendido na evangelização? O homem. Qual é a resposta que fica como um marco? É a de Deus. Quem disse sim para quem? Deus. Quem foi atrás de quem? Deus. Quem amou quem? Deus. Quem perdoou quem? Deus. Quem conserva quem? Deus. Quem é adorado? Deus. A quem é dado todo louvor e toda a glória? A Deus, e não ao homem. Nós viemos aqui por causa de quem? Deus. Quem nos chamou? Deus. Quem está falando conosco? Deus. Quem está nos fortalecendo? Deus. Quem está enxugando as nossas lágrimas? Deus. Quem está nos consolando? Deus. É Deus no início, é Deus no processo e é Deus no fim de todas as coisas. Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. A Ele rendamos glórias e louvores. Ele é digno. Deus, o Deus da eleição. Segundo, qual o meio utilizado por Deus para executar a sua eleição? A obra santificadora do Espírito. Está no texto. Como assim? João 17:17, Jesus disse o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo os conduzirá a toda a verdade, Jesus disse. Os guiará a toda a verdade, disse Jesus. Toda a verdade é Cristo, toda a verdade é a palavra escrita. O Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos vivifica, o Espírito Santo faz com que nós sejamos regenerados, o Espírito Santo trabalha no processo da ressurreição do morto nos seus delitos e pecados, e o Espírito Santo nos ajuda ao recebermos a fé para que venhamos a acreditar no Filho de Deus. Estávamos mortos, mas fomos ressuscitados com Cristo. Estávamos mortos, mas fomos
vivificados em Cristo, estávamos mortos, mas somos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Estávamos mortos. Mortos. Sabe qual era o seu nome? Não tem aquele cantor Martinho da Vila? Seu nome era Mortinho da Vila. Meu nome também. Estávamos, não estamos mais. E se nós fôssemos pentecostais, não nos padrões da Bíblia, eu iria dizer: quem está vivo aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Mas não é preciso, porque quem está vivo aí, está ouvindo, está testificando com seu espírito, que de fato tu és um filho de Deus. Esta é a grande verdade do Evangelho, que nós estávamos mortos, mas Deus, baseado na obra santificadora do Espírito, regenerando-nos,